falando um pouco da nossa palestrante, que ela já está para entrar. Já entrou. Ela já entrou. Oi, Esther. Então, eu vou apresentar a nossa palestrante, né, que já deu o horário, mais ou menos, que a gente estava pensando. A nossa palestrante é a Estel Trilla. Ela possui graduação em psicologia na Universidade Complutense de Madrid. Ela é mestre em psicologia aqui pela Universidade Federal do Paraná, e atua principalmente nos temas de neuropsicologia, religiosidade, espiritualidade na saúde, envelhecimento cognitivo, psicologia da arte. E é com muito prazer que eu passo a palavra para ela, e muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada. Gostei muito do convite, agradeço e espero que eu possa contribuir. Muito obrigada, Susana e Rebeca, pelo convite. Prazer, Esther. Um prazer. Bem, então vou compartilhar a apresentação, tá? Se vocês não estiverem me escutando, tiver qualquer problema, por favor, me avisem, tá? Tá certo. Bem, então, eu queria colocar algumas reflexões iniciais, não que a gente vai responder todas elas, mas para vocês entenderem que coisas que a gente precisa pensar quando a gente fala da espiritualidade e a religiosidade em relação com a saúde. Por exemplo, essas questões são importantes no mundo atual ou eram importantes antes, mas não são mais? E o que é religiosidade, o que é espiritualidade, né? Eu vi no Instagram do grupo que postaram um pouquinho sobre isso, né? Esses dois conceitos sempre caminham juntos? Todas essas pessoas religiosas são espirituais? Pode uma pessoa agnóstica ser espiritual? Existe espiritualidade sem religião, que é o conceito que está aparecendo bastante nas pesquisas atuais? Bem, são coisas que a gente precisa pensar para também se posicionar quando a gente está trabalhando ou pesquisando sobre este assunto, né? Então, eu vou falar sobre religiosidade e espiritualidade, um pouquinho, eu vou mostrar o itinerário do que eu vou falar depois, o sumário, né? Especificamente em relação com a saúde. Então, a Rebeca já me apresentou, só reforçando que eu sou espanhola, tá? Minha mãe brasileira, meu pai espanhol, então por causa disso que tenho este sotaque, mas talvez se eu falo alguma palavra um pouco diferente, mas acho que a gente vai se compreender, tá? E atuo na área do ensino, principalmente, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a conceituação dos termos religiosidade e espiritualidade, um pouquinho dos antecedentes históricos desde a psicologia da religião, dados demográficos, como que está a situação da pesquisa no Brasil. Especificamente, eu vou focar na saúde, relação positiva e relação negativa entre religiosidade, espiritualidade e saúde, um pouquinho em relação com o cérebro, principalmente o envelhecimento. Depois vocês vão entender por quê, além de porque a minha área, né, avaliação e reabilitação neuropsicológica do envelhecimento, o que eu estudei no mestrado. Vou falar um pouquinho sobre coping religioso espiritual, que vocês vão ouvir bastante, acredito, quando vocês forem pesquisar e estudar sobre este tema. Como que seria a atuação profissional, tanto na anamnese quanto na avaliação, não só desde a psicologia, mas qualquer profissional de saúde. Quais que seriam as observações éticas quando a gente pesquisa ou trabalha desde este tema, e algumas conclusões, tá? Bem, então quando a gente pensa sobre religiosidade e espiritualidade, será que a religião provém de um desejo comum, né, da humanidade, ou seria mais um produto histórico que vai variar dependendo da cultura, etc, etc? Então, isso é uma pergunta que a gente pode se fazer, e a partir da resposta, a gente pode definir a religiosidade e espiritualidade desde diferentes focos. Vou explicar um pouquinho mais. Então, quando a gente fala de religiosidade e espiritualidade, como que a gente delimita o que é isso aí para poder
pesquisar sobre isso ou para poder aplicar este conceito na área de atuação da saúde, por exemplo. Então, a gente precisa pensar se vamos escolher ou vamos nos focar para uma definição mais substantiva ou mais funcional. O que eu quero dizer com isso? Uma definição substantiva vai delimitar mais o termo. Então, religiosidade e espiritualidade vai focar no quê? Está relacionado com o quê? O principal é o sagrado. Já seja Deus, divindades, seres sobrenaturais ou forças transcendentes. Tá? Então, essas definições vão estar focadas no sagrado. O que acontece? Que quando a gente delimita muito uma definição, a gente pode se perguntar, tá, mas essa definição é aplicável a todas as religiões de todas as partes do mundo? Porque é difícil fazer uma definição muito restrita que seja aplicável a todas as religiões, porque podemos deixar algo de fora, né? E quando é uma definição que foca muito no sagrado, muitas vezes, pensamos tudo bem, mas como que funciona essa religiosidade e espiritualidade? Porque uma definição muito restrita, mas como que funciona? Aí podemos focar numa definição mais funcional. Vocês vão ver com exemplos, tá? Que tem a ver com a função da religiosidade e espiritualidade. Que vai focar na religiosidade e espiritualidade como enfrentamento dos problemas últimos da vida. Como algo que nos dá uma fonte de sentido mais amplo para a nossa vida. O que acontece? Que essas definições que focam na função da religiosidade ou da espiritualidade podem ser muito amplas. Será que essa definição não é ampla demais? Será que não, então, qualquer coisa é religiosidade e espiritualidade? Será que o significado não vai estar muito diluído? Né? Então, essas são coisas que a gente precisa pensar, tá? Então, entendemos que a religiosidade e a espiritualidade vai estar relacionada com a totalidade do homem, vai estar relacionada com distintos aspectos afetivos, racionais, comportamentais. Tem a ver com uma dimensão de transcendência, uma relação dialogal entre eu e o outro, já seja o outro Deus ou outras divindades, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui um questionário que o padrão ouro, o mais usado quando a gente avalia a religiosidade e espiritualidade. Ele vai avaliar religiosidade organizacional, que é encontros sociais, não organizacional, que são práticas individuais privadas, como leitura da Bíblia, oração, meditação, e religiosidade intrínseca, né? Como que eu sinto Deus na minha vida, né? Se eu vivencio, como que eu vivencio a minha religiosidade, né? O que acontece? Que essas são perguntas que aparecem nesse questionário, né? Isso, por exemplo, quando a gente está avaliando pessoas, né, de uma religião monoteísta, principalmente cristãs, por exemplo, é um questionário que é muito adequado, né? Então, se a gente for avaliar, né, aqui no sul do Paraná, faria muito sentido passar este questionário aqui. Mas quando a gente vai para outros lugares do Brasil, ou para outros lugares do mundo, este questionário talvez não seria muito adequado, porque, por exemplo, a pergunta, em minha vida eu sinto a presença de Deus ou do Espírito Santo? Se a gente for para um país oriental, né, esse questionário não faria muito sentido, porque muitas vezes não tem o mesmo conceito de Deus, ou inclusive fora do cristianismo, o Espírito Santo não seria, né, aplicável, né? Então, seria um questionário que está baseado numa definição mais restrita, mais substancial. Foca no quê? No sagrado. Compreenderam? Agora vamos para o outro espectro, para o outro lado do espectro, né? Este é um questionário sobre um módulo de avaliação de crenças pessoais, religiosidade e espiritualidade, é um módulo que está dentro
da avaliação de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde. E olha o que está escrito aqui. Se você não segue uma religião particular, mas ainda acredita que algo superior e mais poderoso existe além do mundo físico e material, você pode responder às questões seguindo essa crença. Por exemplo, você pode acreditar em uma força espiritual mais alta ou o poder curativo da natureza. Você pode não ter nenhuma convicção em uma entidade superior espiritual, mas você pode ter crenças pessoais fortes, como acreditar em uma teoria científica, um estilo de vida pessoal, uma filosofia particular ou um código moral e ético. Isso estaria dentro das instruções para preencher o questionário, tá? Então, vamos ver alguma pergunta, só como exemplo. Até que ponto cuidar de outras pessoas proporciona um sentido na vida para você? Até que ponto você sente força espiritual interior? Até que ponto você consegue ter admiração pelas coisas ao seu redor? Então, são perguntas que estão avaliando a espiritualidade da pessoa desde uma definição mais funcional. Como que a pessoa, né, vivencia essa espiritualidade na sua vida, mas até que ponto consegue dar sentido, né, à sua vida, ou como que ajuda essa espiritualidade a afrontar, a enfrentar os diferentes desafios da vida, né? O que acontece? Que isso aqui é muito amplo. Então, é um questionário que avalia a espiritualidade, sim, mas isso pode estar se misturando com qualidade de vida, de maneira geral, né? Até que ponto proporciona um sentido na vida para você, você consegue sentir admiração, né? Então, temos que tomar cuidado, porque muitas vezes podemos ou restringir demais, ou deixar uma definição tão ampla, né, que quase qualquer coisa possa se encaixar. Tá bom, então, partindo daqui, o que é religião? Né? O Pargaman, que eu vou comentar um pouquinho mais dele depois, ele vai definir religião como uma busca de sentido em relação com o sagrado. Então, essa definição seria ideal, porque ela colocar o sagrado como principal, porque senão parece que qualquer coisa pode ser espiritualidade e religiosidade, vai falar, não. Quando a gente fala de religião, especificamente, a gente está relacionando com o sagrado. Mas também coloca qual que é a função da religião, né? Uma busca de sentido em relação com o quê? Com o sagrado. Então, essa definição curta e breve, ela junta, né, essas duas tendências na hora de definir religiosidade e espiritualidade. Então, isso seria a religião. E o que seria a religiosidade? A tendência do indivíduo para os sentimentos religiosos, para as coisas sagradas. Tá? E vamos com uma definição um pouquinho mais ampla, tá? Que também junta, né, esses dois focos principais. A religião é um fato humano complexo e específico, um conjunto de sistemas de crenças, de práticas, de símbolos, de estruturas sociais por meio das quais o homem, nas diferentes épocas e culturas, vive sua relação com o mundo específico, o mundo do sagrado. Tá? Crenças, práticas, símbolos em relação com o sagrado. Esse fato caracteriza-se pela sua complexidade. Nele põe-se em jogo todos os níveis da consciência humana e pela intervenção de uma intenção específica de referência ao que é uma realidade suprema, invisível, transcendente, misteriosa, da qual faz-se depender o sentido último da vida. Também uma definição mais ampla que coloca aspectos sociais também no meio e que coloca o quê? O mais importante, que está relacionado com o sagrado e com proporcionar sentido para a nossa vida. E o Lukács, ele vai falar que vai juntar um pouquinho essas duas definições, vai fazer uma um pouquinho mais breve, né, mas não tanta quanto a primeira. Sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos que objetivam facilitar a aproximação com o sagrado transcendente, seja transcendente Deus, o poder superior, uma realidade ou verdade fundamental. Tá, então, isso aqui a gente está falando de religião, de religiosidade. Tá, mas espiritualidade é a mesma coisa? Bem, o Koenig,
que o médico mais famoso, que estuda a relação entre religiosidade e saúde, ele vai falar que uma busca pessoal para entender questões fundamentais sobre a vida, sobre seu significado, sobre as relações com o sagrado transcendente. Importante aqui, espiritualidade que pode levar ou não ao desenvolvimento de práticas religiosas ou formação de comunidades religiosas. E o Hansen vai falar que ela serve para dar uma orientação à realidade na vida diária e um significado para a existência. Tá, então é a mesma coisa? Bem, de maneira geral, quando a gente fala de religião, né, tanto numa visão mais popular quanto na academia, né, a religião tem a ver com aspectos mais institucionais, aspectos ritualísticos, aspectos ideológicos ou doutrinais e aspectos sociais, tá? Então, no geral, vemos uma conotação mais negativa, tanto socialmente quanto academicamente. Já para a espiritualidade, quando a gente fala sobre espiritualidade, normalmente estão envolvidos aspectos mais pessoais, mais experienciais, aspectos inclusive criativos e realizadores, de autorrealização, né? Então, no geral, a espiritualidade tem uma conotação mais positiva, tanto na sociedade quanto academicamente. Por isso, né, que muitas pessoas na atualidade se consideram espirituais, mas sem religião. Tanto que a gente, na pesquisa, tem que colocar, inclusive, isso aí também, porque tem muitas pessoas que falam, não, eu não sou de nenhuma religião, mas eu sou espiritual, né? Tá, então, desde a perspectiva do Koenig, né, que o médico que eu comentei, a gente entende que a espiritualidade seria algo mais amplo e a religiosidade seria um dos aspectos dentro da espiritualidade, tá? Teriam pesquisadores ou acadêmicos que eles vão considerar de outra forma, mas eu concordo com o Koenig, que a espiritualidade teria a ver com aspectos mais gerais e a religiosidade com aspectos mais específicos dentro dessa busca e dessa orientação. Tá. E quais que seriam os precursores especificamente da psicologia da religião, né, que começa a estudar esse tipo de coisas? Bem, teríamos o Wundt, que seria o pai da psicologia experimental, que ele vai estudar a religiosidade e espiritualidade desde um ponto de vista mais antropológico, né? Para ele seria importante em relação com a evolução dos povos, né? E com a psicologia comparativa entre os povos, né? Então, ele pesquisaria para ele seria importante os mitos, as narrativas, né? Então, primeiro se relacionariam com o sagrado, né, em relação com a magia, depois poderiam se relacionar com o sagrado em relação com os deuses, né, e iriam evoluindo ou evolucionando nesse pensamento, né, e focaria muito na emoção, a importância da emoção para estudar religiosidade e espiritualidade. Depois teríamos a escola da psicopatologia francesa, que o que eles vão fazer um estudo de casos, né? Que eles vão estudar os místicos, né? Ou os fanáticos, que o místico teria a ver mais com a experiência pessoal, né? Uma vivência mais pessoal dessa religiosidade, e o fanatismo com uma vivência dessa religiosidade mais social, voltada, né, para uma comunidade como um todo, né? E eles vão pesquisar se essas pessoas mais místicas, elas, na verdade, não teriam algum tipo de patologia, quer dizer, algum tipo de doença mental, né? Então, isso que pesquisaria a psicopatologia francesa. E já teríamos depois o William James, que a partir dele, né, vai se desenvolver mais, né, a psicologia da religião, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele mais para frente, né? Então, vou deixar por aqui dos precursores, mas seria o aluno do William James, que vai publicar em 1899 o livro A Psicologia da Religião,
Tá? E a partir daí começaria a se falar mais sobre esse assunto. Ele vai focar principalmente na conversão, mas deixando de lado a emoção e entendendo a conversão desde um aspecto mais intelectual, né? Então, para ele, isso teria a ver, ele foca na conversão como um aspecto desde a decisão da pessoa de se converter. Isso pode, né, muitas vezes, eu também frequento a igreja presbiteriana, né, então pode ser, né, que a gente não concorde de esse ponto de vista, mas ele estaria pesquisando, né, com foco nesse assunto, e ele também é o primeiro a utilizar o método científico para o estudo, né, da religião. Tá. Então, desde a psicologia da religião, a gente estuda, né, a pessoa, o indivíduo, na qualidade de religioso, mas isso não quer dizer que somente estude pessoas religiosas, né? Então, para ela é importante tanto a experiência religiosa do crente, quanto o fenômeno da incredulidade ou da indiferença religiosa. Então, os dois seriam importantes também na hora de estudar ou de ter em conta essa pessoa, né, nas nossas práticas profissionais. Importante, né, ressaltar. O homem religioso percebe essa relação como algo que concerne a totalidade da sua pessoa. Então, eu ouvi um pouquinho, né, a Rebeca falar, e também acontece na psicologia, né, que muitas vezes a religiosidade da pessoa fica numa gaveta, né? A gente não pode mexer com isso aí. Tá, mas isso aqui, a religiosidade pode ser uma dimensão muito importante na vida dessa pessoa, né? Porque ela concerne a totalidade dela, né? Então, como que a gente vai deixar de lado, né? Então, a vivência religiosa também seria uma realidade psíquica complexa. Então, eu estou dando aqui definições, trazendo um pouco de orientações, mas continua o debate na academia, continua o debate, né, em relação com as práticas que podem ser feitas, etc, etc. Então, é algo muito complexo. Podemos simplificar para ajudar na compreensão, mas não é algo simples, né? A vivência religiosa vai ser exprimida de forma aproximativa, por linguagens simbólicas em realidades culturais diferentes. Então, a gente não pode restringir demais, porque ficariam de fora, né, muitos aspectos que talvez em outros lugares formem parte, sim, da realidade religiosa da pessoa, né, da comunidade, por exemplo. Então, é uma realidade inexprimível, muitas vezes não vai dar para explicar, mas é compartilhada com outros, tanto em relação com a comunidade religiosa, como em relação com a minha relação com o outro, com o transcendente, né, o divino. E qual que seria a atitude do psicólogo da religião que eu posso trazer para vocês, que talvez desde a medicina, talvez vocês também possam pensar desde estes 3 princípios aqui, que seria o princípio da benevolência, quer dizer que eu vou sentir empatia, né, pelo meu paciente, pelo meu cliente, pela pessoa com a qual eu estou tratando, e entender que a religiosidade pode formar uma parte muito importante da vida dela, e eu preciso respeitar isso aí. O princípio da neutralidade, que neste caso, mesmo que eu, como pessoa, vou ter as minhas crenças, né, e os meus pensamentos, né, eu preciso também colocar isso momentaneamente entre parênteses, né, porque eu estou tratando com outra pessoa que pode ter umas crenças diferentes das minhas, e a vivência dela vai ser diferente da minha, né. Mas isso não quer dizer que tudo é válido, no sentido que também eu vou fazer um juízo psicológico de verdade. Eu coloquei aqui juízo psicológico porque estou falando desde a psicologia da religião, mas vocês, né, como futuros profissionais da medicina, vocês também podem levar isso para a sua profissão. O que quer dizer juízo psicológico de verdade? Né? Que eu vou respeitar, empatizar com a pessoa, né? Mas também eu preciso entender como que a religiosidade pode estar afetando a vida da pessoa, tanto de maneira positiva como de maneira negativa. No nosso caso, desde a psicologia, já seja em relação com a saúde mental, ou em relação com a maturidade psicológica, etc, etc.
E por que é importante a religiosidade e espiritualidade na saúde? Bem, de uma maneira geral, a gente vê que as crenças religiosas vão proporcionar uma visão de mundo, né, que vai dar sentido às experiências da própria pessoa. Então, ela vai interpretar as suas vivências a partir dessa visão de mundo. Também, as crenças e práticas religiosas, elas vão evocar diferentes emoções, né? E os rituais religiosos formam parte das maiores transições de vida, já seja o casamento, ou quando acontece o nascimento, quando acontece um falecimento, etc, etc. Então, formam parte muito importante da vida da pessoa, né? Para as pessoas que vivenciam essa religiosidade. E as crenças religiosas, elas vão dar um direcionamento para o comportamento social também, sobre como se comportar, porque por trás disso estão questões morais, questões éticas, né? Tá. Tudo bem, Esther, mas isso é importante hoje em dia? Será que a religião já não forma parte do passado? Eu acredito que a maioria de vocês que estão neste grupo não acreditam nisso aí, mas é algo que se discute na atualidade, tá? Tem o Pew Research Center, que eles fazem pesquisas sobre vários assuntos e fazem pesquisas em diferentes países do mundo, né? E fazem pesquisas também sobre religião. E eles viram que no ano 2018, né, que aqueles que acham que a religião é importante, que achavam que a religião era importante, né? Eles continuam achando, né, que é importante 20 anos depois. Então, agora, 20 anos depois, para eles, a religião continua sendo algo importante. Né? Então, a religião forma parte de um aspecto significante da sua vida. Continua sendo importante na sua vida, né? Tá. Mas será, por exemplo, em relação com o cristianismo ou com outras religiões monoteístas, será que isso não cada vez está ficando menor? Bem, primeiro, em relação com o censo das religiões, né, a gente, do Brasil, a gente vê que isso não é assim, né? No Brasil, na verdade, está aumentando, né? Principalmente a área dos neopentecostais, né? Mas está aumentando. Então, as pessoas não estão ficando cada vez menos religiosas. Mas em relação com o mundo, quais que são as perspectivas de futuro? Na verdade, as perspectivas de futuro é que o cristianismo, né, os muçulmanos vão continuar aumentando, crescendo, as pessoas não afiliadas a uma religião vão diminuir, essa perspectiva até 2060, né? Budismo vai diminuir um pouquinho, né? E os outros vão ficar mais ou menos igual, né? Então, não é algo que espera diminuir, né? Tá. E em relação com o Brasil, eu já comentei em relação com o último censo das religiões, mas o último censo das religiões no Brasil é um pouquinho antigo, né? Então, essa pesquisa aqui, né, entre o ano 2010 e 2014, veio em vários países. Interessante que no Brasil fizeram uma pesquisa de que as pessoas ativamente religiosas costumavam ser mais felizes. Interessante, porque aqui a maioria das pessoas religiosas são ativamente religiosas. Quer dizer, que não são religiosas de maneira nominal, são ativamente religiosas. E aqui, se a gente vê os gráficos, por exemplo, né? Em países da Europa e outros países aqui, a gente vê que as pessoas ativamente religiosas, que são essas vermelhas, são poucas. A minoria são ativamente religiosas. Mas quando a gente vê aqui o Brasil, a gente vê que não, que na verdade a maioria, de novo, são ativamente religiosas. Daquelas que se consideram religiosas, são ativamente religiosas. Por exemplo, na minha terra, né, uma minoria, são bem poucas pessoas, né? Mas no Brasil não é o caso. Então, é algo importante a ser pensado, que não é interessante, principalmente num país como o Brasil, deixar a religião de lado. Depois a gente vai ver, então, como que a gente, como profissional, pode lidar com isso, né? Interessante que os artigos brasileiros sobre espiritualidade, religião e saúde têm aumentado, né? Tanto no mundo quanto no Brasil. O Koenig, ele fez uma visita
aqui para o Brasil, né, que eu falei que esse médico que pesquisa essa relação, e os artigos, para um congresso, os artigos começaram a aumentar também a partir da visita dele, né? Porque uma grande autoridade. E quais que seriam as áreas que mais pesquisam, né? Então, as principais áreas seriam psiquiatria, saúde pública e geriatria. Tá? A gente vê em relação com as áreas e também as revistas, né? Então, tem tudo a ver com as profissões de cuidado do outro também, né? A maioria das pesquisas encontraram uma relação positiva, considerando a religiosidade e espiritualidade como um fator de proteção para com a saúde, né? Espiritualidade relacionada com maior bem-estar e qualidade de vida e saúde no geral, o envolvimento religioso relacionado com menor dor, ansiedade, depressão, debilidade física e outros tipos de doenças, né? Também com sentido de propósito e significado de vida que a gente já comentou, isso faz com que a pessoa possa ter maior resiliência ao estresse relacionado com diferentes doenças, né? Também é importante a vivência religiosa compartilhada com outros crentes, né? Os valores pró-sociais de esperança, de otimismo, também estabilidade, por exemplo, nas relações, né? E o envolvimento religioso parece estar menos relacionado com o consumo de drogas, delinquência, crime, etc. Ou prevenção de suicídio, etc. Né? Então, no geral, a maioria das pesquisas vê uma relação positiva. Tá. E tem outra pesquisa aqui onde viram que as pessoas, né, essa mesma pesquisa que foi afunilando, né, aprofundando, as pessoas ativamente religiosas tendem a ser pessoas idosas e tendem a ser mulheres. E por que isso é importante, né? E aí é o que eu vou comentar sobre a relação entre religiosidade e espiritualidade no envelhecimento. Por quê? Porque a gente está vendo que o mundo, no geral, no mundo, cada vez estão aumentando, né, as pessoas com mais idade. Então, cada vez o mundo tem pessoas, né, com mais idade, e no Brasil não é diferente, né? Então, está acontecendo um envelhecimento populacional porque cada vez as pessoas vivem mais anos, né? Então, muitos de vocês, né, no futuro vão estar trabalhando com o envelhecimento, porque é algo que cada vez tem mais saída, cada vez precisam mais pessoas, né, porque estão aumentando as demandas em relação com a saúde do idoso, né? Então, é muito importante a gente entender isso aqui. Por quê? Porque no envelhecimento, muitas vezes, aumenta a religiosidade da pessoa. Começa a se envolver mais, ou começa a estar mais comprometido, porque deixam de lado, né, também outros aspectos da vida, e também porque estão chegando no momento que começa a ficar no final da vida e começa a fazer questionamentos, perguntas, refletir, né, sobre o transcendente, né. Então, isso aqui é muito importante. Por quê? Vamos ver. No envelhecimento, né, a espiritualidade estaria relacionada com uma percepção de boa saúde, de menos dor, de mais energia. A religiosidade, né, com comprometimento para ter comportamentos mais saudáveis, menor depressão. Religiosidade organizacional, quer dizer, se juntar em encontros religiosos com outras pessoas, também está relacionado com maior longevidade, né? Benefícios em problemas cardíacos, e no final a pessoa consegue ter um quadro mais completo da sua vida, consegue enxergar, né, o quadro mais completo, apesar das dificuldades, né. E as pessoas, muitas vezes, mais limitadas por causa das doenças, também a gente vê que religiosidade organizacional estaria relacionada com menor tempo de hospitalização, maior estimulação mental, ajudando no estresse e na depressão, e também pode ajudar no comprometimento cognitivo leve, que não sei se vocês sabem, mas por simplificar, a gente poderia falar que seria um estágio intermediário, né,
entre o envelhecimento normal e o envelhecimento patológico, como a doença de Alzheimer, né? Porque comprometimento cognitivo leve pode levar ou não ao desenvolvimento da doença de Alzheimer, né? Então, ou inclusive em relação com a doença de Alzheimer especificamente. O que acontece? Que como as mulheres normalmente vivem mais, por diversas questões, mas elas normalmente costumam apresentar, né? A maioria das pessoas que apresenta já envelhecimento patológico, muitas vezes, como no caso das demências no geral, da doença de Alzheimer em particular, são mulheres. E a gente viu, né, que as mulheres costumam ser as pessoas mais ativamente religiosas. Por que isso é importante, né? Porque a religiosidade e a espiritualidade parece ter uma função protetora na função cognitiva. A maioria dos estudos viram uma associação positiva em relação com a oração, práticas privadas, religiosidade organizacional. Então, pode ser importante no quê? Na reabilitação em idosos. Depois, talvez, eu comento um pouquinho mais sobre isso, né? Então, por que pode acontecer isso aqui? Então, são hipóteses. Porque as atividades religiosas podem fortalecer as sinapses neocorticais, atrasando a deterioração cognitiva própria do envelhecimento. Pode ser uma válvula de escape contra situações estressoras, que no final elevam o cortisol, né? E podem afetar a memória, que já está afetada no envelhecimento de maneira geral, né? Mas mais no patológico. Pode estimular as funções corticais superiores, né? Que tem a ver com pensamento abstrato, moralidade, sentido de vida, estaria relacionado com funções executivas, né? Que estão mais aqui, no geral, né? Em relação com as partes mais da testa, né? Próximas da testa no cérebro. Grande senso de significado e propósito poderia ser uma função protetora contra o estresse, que a gente já está vendo, depressão, ansiedade, inclusive contra a atrofia hipocampal, né, que é própria da doença de Alzheimer, né? E esse encorajamento de comportamentos protetores pode ajudar no desenvolvimento de hábitos saudáveis e social, que podem ajudar a aumentar, por exemplo, a reserva cognitiva, né, que o conceito, né, de que quando a pessoa, né, estimula mais o cérebro depois, talvez no envelhecimento, ela pode ter uma reservinha que vai ajudar, né, não a que não apareça doença, mas a que as doenças neurológicas desse tipo, né, neuropatológicas que aparecem com o tempo, possam afetar de uma maneira mais leve, né. E em relação com a demência em particular, também, os estudos reportaram uma associação positiva, né? Com menor declínio cognitivo, uma melhor qualidade de vida, esperança, né? Porque ajuda, a religiosidade, a espiritualidade vai ajudar que a pessoa aceite melhor a doença, com sentimentos de conforto, de otimismo, tem uma atitude mais positiva, porque ela tem confiança, né, por causa da ajuda que exerce a oração, né, ou do vínculo com a comunidade religiosa, vai ajudar a enfrentar nova situação de vida, a pessoa sente um apoio em Deus, né, onde sente segurança, sente consolo, isso pode ajudar a lentecer o deterioro cognitivo, né, porque tem algumas pesquisas que viram que a oração, né, pode fortalecer certos circuitos cerebrais que são importantes, né, para estimular nas situações de demência, a memória operativa, atenção, concentração, etc, etc. Tá, mas primeiro a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala de que as pesquisas mostraram essa relação, a gente precisa entender que relação não implica causalidade. Então, nessas pesquisas é muito difícil ver a direção, né? Então, será que essa pessoa realmente, será que a religião exerceu, né, uma função protetora? Ou será que as pessoas mais religiosas, essas costumam ter outras características que são relacionadas com uma melhor saúde cerebral, por exemplo, né? Então, temos que tomar cuidado também em fazer esse tipo de reflexão, né? Mas, no geral, parece que tem benefícios, né? Mas também tem efeitos adversos.
quando a gente viu, né, sobre a escola francesa, a gente vê que muitas pessoas que já estão predispostas a ter, por exemplo, delírios ou alucinações que têm como tema predominante a religião, isso pode afetar, né, a experiência como um todo. Por quê? Porque elas já são pessoas com mais predisposição, né, para ter esse tipo de problema mental, e a religião, como forma uma parte tão importante da vida das pessoas, elas podem focar nisso de uma maneira mais negativa, se obsessionando com isso, etc, etc. Né? Mas também, né, então, quando crenças, práticas religiosas são usadas para justificar comportamentos de saúde negativos, também é importante que vocês, como médicos, vejam isso aí, né? Porque muitas vezes, não, é que a minha comunidade religiosa, ela não permite isso. Ou eu não vou tomar essa medicação porque isso vai contra as minhas crenças, né? Então, isso pode ser perigoso muitas vezes, né? Ou substituir cuidados médicos tradicionais pelo cuidado da igreja. Não, eu não vou... isso acontece menos em relação com cuidados médicos, né? Mas em relação com a psicologia, eu não preciso de psicoterapia, né? Ou medicação, porque eu já tenho Deus. E a pessoa está com uma depressão incrível, né? Que a gente sabe que afeta, né, o funcionamento cerebral. Mas pode acontecer também em relação com doenças físicas, né? Que a pessoa não queira, né, ter cuidados médicos porque ela acha que não precisa, porque é suficiente, né, com o que ela recebe, né, da comunidade religiosa, né? Ou quando, por exemplo, a religião serve para induzir culpa, vergonha ou medo. Ou, como a gente vê muitas vezes, né, desgraçadamente, quando a religião justifica a agressão ou justifica a raiva. Que a gente vê isso desgraçadamente, né, desde qualquer espectro, né, político, enfim, a gente vê isso muito nas redes sociais, né, hoje em dia, né. Quando a religião se torna restritiva, se torna limitante, quando ela leva ao solar aqueles que pensam diferente da gente, né? Então, isso teria a ver com os efeitos adversos também da religião. Também quando uma religiosidade mais externa, quer dizer, uma religiosidade que a pessoa não é religiosa para se aproximar de Deus, mas é religiosa porque tem outros interesses, né? Porque está interessada em estar nessa comunidade, ou de se aproximar a certas pessoas, ou por status, né? Ou o coping religioso negativo, que a gente vai ver um pouquinho mais daqui a pouco, né? Que tem a ver com como que eu enfrento os problemas da minha vida através, né? Ou a partir da minha visão religiosa. Coping religioso negativo está relacionado com maior depressão, mortalidade, ansiedade e uma pior saúde física também, né? Então, a gente precisa pensar isso também. O William James, que eu coloquei que seria um dos precursores, que foi o professor do Starbuck, ele escreveu o livro mais famoso sobre o assunto, que é Variedades da Experiência Religiosa. Tá? Ele passou por diferentes... seria o pai do funcionalismo na psicologia, ele passou por diferentes interesses, né, mas terminou se graduando em medicina em Harvard, né? E ele não era um homem religioso, mas ele entendia que a religião formava uma parte muito importante da maioria das pessoas. Ele teve várias crises de depressão, né? Então, isso tem a ver muitas vezes, o livro que ele escreveu, com biografias de outras pessoas e com casos pessoais, né? Com experiências pessoais. E ele vai colocar em umas cartas que ele escreve para uns colegas, vai colocar: embora todas as manifestações especiais da religião possam ser absurdas, quero dizer, suas crenças e teorias, todavia sua vida em seu conjunto é a função mais importante da humanidade. E mesmo ele não sendo religioso, ele vai falar em outra carta: reconheço a voz mais profunda, algo me diz, aí reside a verdade. Então, ele nunca foi religioso, mas ele entendia como que era importante para a vida das pessoas. E aí, sim, no livro As Variedades da Experiência Religiosa, ele vai colocar: a religião de um homem é a coisa mais profunda e sábia da sua vida. Então, ele entendia realmente a importância da religiosidade na vida das pessoas, né?
No livro, ele vai justificar a experiência religiosa através do que eu comentei de dados biográficos e autobiográficos. Ele vai defender o caráter totalizante, central e unificador da experiência religiosa. Então, tem uma experiência, uma importância total para a vida do indivíduo religioso, né? Assim como Starbuck, ele colocava ênfase na conversão especificamente no aspecto intelectual, ele vai falar que o afeto, né, os sentimentos, as emoções, é aquilo que vai levar à crença. Então, ele coloca ênfase na emoção, né? Ele vai entender as crenças religiosas como estados excepcionais de consciência. E ele vai falar na última parte do livro sobre santidade, no sentido, né, de quais que seriam os efeitos da religião na personalidade do crente. O que nos leva, né, à religiosidade sadia e à religiosidade doentia. Ele diferenciaria as duas. A religiosidade sadia, ela parte de um equilíbrio mental. É uma pessoa que é otimista, que é tranquila, que ela decide tomar uma posição específica, ela tem confiança, ela tem coragem, é coerente com as suas crenças e ela sente gozo, né? Isso vai dar lugar a uma fé madura, uma fé que surge da fortaleza. Me perdoem se tem alguma palavra com alguma falta ortográfica, que tem alguns slides que o meu marido não conseguiu ver aqui para o português, né? Já adiantando. Mas aí tem também a religiosidade doentia, que ela tem a ver com desequilíbrio mental. Aquela pessoa que vai problematizar todos os problemas, sempre inquieta, insegura, ela se sente culpável por tudo, sente medo por tudo. E ela usa a religião para fugir da realidade, fugir das suas responsabilidades. Isso dá lugar ao quê? A uma fé imatura, que ela vai surgir do quê? Da fraqueza humana. Então, ele vai fazer esta diferenciação. O que nos leva ao coping religioso espiritual. Vai ser positivo ou negativo. Coping é um conceito que o Pargamen, que é um psicólogo, ele vai trabalhar bastante com isso. Coping a gente pode traduzir como enfrentamento, que seria um conjunto de estratégias cognitivas, comportamentais, que são utilizadas pelos indivíduos com o objetivo de manejar as situações estressantes. Então, são estratégias, técnicas para eu gerenciar as dificuldades da minha vida. Quando a gente fala de coping religioso espiritual, que é onde entraria o Pargamen, a gente falaria do modo como os indivíduos utilizam sua fé para lidar com o estresse e com os problemas da vida. Então, qual que seria o objetivo do coping religioso espiritual? A busca de significado, o controle da situação, ter um conforto espiritual apesar das dificuldades, ter intimidade com Deus e com outros membros no momento de dificuldades, de problemas da vida, e também está relacionado com uma transformação de vida, né? O que acontece? Que os resultados dessas estratégias de enfrentamento dos problemas da vida a partir da nossa religiosidade, esses resultados podem ser positivos ou podem ser negativos. Positivos quando? Quando a pessoa procura amor e a proteção de Deus, né? Estamos enfrentando um problema, né? Quando a pessoa busca o conforto na literatura religiosa, na Bíblia, etc. Quando a pessoa busca perdoar e ser perdoada. Quando ora pelo bem-estar dos outros em situações difíceis. Quando resolve problemas em parceria com Deus, já vou explicar. E quando redefine o estressor, aquela dificuldade como benéfica. Por quê? Porque ela vê um quadro maior. Entende que aquilo, mesmo que seja algo ruim, vai ter um propósito final, mesmo que seja no desenvolvimento da sua fé, na sua maturidade religiosa, etc, etc. Então, a pessoa estaria exercendo estratégias de autodireção, de colaboração ou de renúncia, né? Por exemplo, colaboração, por quê? Porque mesmo que eu saiba que uma situação é difícil e que Deus está no controle, né? Um exemplo, não por isso eu vou deixar de fazer a minha parte, né?
Ou renúncia no sentido de, nessa situação eu não consigo fazer mais nada, aí eu deixo tudo nas mãos de Deus. Não vou ficar mal porque Deus está no controle. Já o coping religioso negativo, ele questionaria, através dele se questionaria a existência, o amor de Deus, delegaria a Deus a resolução dos seus problemas, ao contrário do que no positivo, né? Não, isso não seria deixar tudo nas mãos de Deus. Isso seria, Deus vai resolver. Eu não preciso fazer nada, né? No sentido, né? Eu não vou para o médico, porque Deus vai resolver. Mas Deus colocou os médicos aqui para nos ajudar, né? Por exemplo, né? Essa pessoa sente insatisfação ou descontentamento em relação a Deus ou em relação a membros da instituição religiosa, né? E vai redefinir o estressor como punição divina, isso é um castigo de Deus. Então, essas estratégias de delegar tudo e Deus e de súplica desesperada, eles formam parte do coping religioso negativo. É como essa história de uma pessoa que está numa ilha deserta e ela está orando para que Deus a salve. E passa um navio e ela fala, não, obrigada, Deus vai me salvar. Passa outro navio, não, obrigada, Deus vai me salvar. Passa o terceiro navio, né? Desculpa, estou vendo se vocês estão por aí. Passa o terceiro navio e fala, não, Deus vai me salvar. E aí não passa mais nenhum navio. Deus, por que você demora tanto? E Deus fala, eu te enviei 3 navios e você não quis entrar em nenhum deles, né? Então, seria nesse sentido do coping religioso negativo. Tudo bem? Eu já estou caminhando, né, para o final, aí depois vou deixar um tempo se alguém tiver alguma pergunta, ou pode me escrever, vou deixar o meu contato também, tá? E depois teríamos a anamnese espiritual. Por que eu coloco isso aqui? Porque como profissionais de saúde, e a gente vendo a importância da religiosidade e espiritualidade, como que a gente vai deixar numa gaveta, né? Que é o que a gente recomenda, que recomendam muitas vezes, né? Nos cursos, né, da universidade. Como que a gente vai deixar numa gaveta? Será que a religiosidade e a espiritualidade não forma parte de todos os outros aspectos que vai afetar, né, a saúde da pessoa? Então, por isso que existe a anamnese espiritual. Assim como você pesquisa na história de vida que teria relação com a doença da pessoa, o que seria a anamnese espiritual? Como que seria a vida espiritual da pessoa? Pode ser que você descubra que essa pessoa não tem nenhum interesse em relação com a religiosidade, a espiritualidade, ou que não tem nenhuma influência da vida da pessoa. Aí tudo bem, mas pode ser que sim, e principalmente num país como o Brasil, né? Então eu coloquei aqui exemplos de alguns questionários que eles servem para fazer essa anamnese espiritual. Por exemplo, história espiritual do ACP. A fé é importante para você nesta doença? Só essa pergunta já vai te fazer saber se para essa pessoa é importante. Olha, é sim, porque ela me ajuda, eu estou com uma doença muito grave e a fé está me trazendo consolo e esperança. Outro questionário. Eu vou passar para a Rebeca, tá? A apresentação, ou para quem quiser pode me pedir, então não se preocupem com isso aqui. Mas eu coloquei os nomes, né? Suas crenças lhe dão conforto ou são fonte de estresse? Não, na verdade, ela me deixa estressada ou não, elas me ajudam. Então, é importante que, como profissionais da saúde, né, entendamos isso aí. O questionário HOPE. Ficar doente afetou sua habilidade de fazer coisas que o ajudam espiritualmente? No caso que a gente falava de demência, sim, porque eu não estou conseguindo orar, ou porque eu não estou conseguindo ir para as reuniões de oração, que eram a minha principal rede social, né? Por causa dessa doença neurológica, por exemplo. Outro exemplo de outro questionário. Como você gostaria que o seu profissional da área da saúde considerasse a questão religiosidade e espiritualidade no seu tratamento? Olha, para mim é importante. Para mim é importante que considere, porque tem certas coisas que talvez não me façam sentir à vontade. Eu gostaria de conversar mais a respeito disso, né?
Então, são perguntas que a gente pode fazer, isso vai ajudar a fazer uma nova abordagem, né? E tem outro questionário aqui, por exemplo, isso é muito usado com pacientes com câncer. E coloquei aqui, marquei três exemplos. Encontro conforto na minha fé ou crenças pessoais. Nem um pouco, mais ou menos, muitíssimo. A minha fé ou crenças espirituais dão-me força. A minha doença tem fortalecido a minha fé ou crenças espirituais. Então, isso dá ao profissional de saúde uma noção de como que isso influencia na vida da pessoa. E tem um capítulo, isso seria para anamnese, tem instrumentos de avaliação mesmo, que eu não vou falar muito sobre eles, né? Mas eles, no geral, têm boas propriedades psicométricas, né? Tem 7 com boas propriedades psicométricas no Brasil. Esse capítulo fala desses 7 específicos, mesmo que tenha uns 20, né, no geral. São instrumentos de avaliação de religiosidade e espiritualidade, que avaliam o que a gente já comentou, né? Filiação religiosa, religiosidade organizacional, não organizacional, coping religioso, bem-estar espiritual, né? Então, para foco mais na pesquisa, interessante vocês pesquisarem isso aí, né? E esse aqui eu coloquei os novos instrumentos que são mais atuais, né, relacionados com coping religioso, ou esse último aqui, só que esse está em inglês, não sei se, acho que ainda não fizeram a tradução, mas não tenho certeza, né, que é especificamente para pessoas que lidam com uma doença, como que a espiritualidade, as atitudes religiosas, né, vão funcionar nessa dinâmica, né. Só que a gente precisa, né, eu tenho que ir caminhando já para o final, mas só deixando aqui claro, né, que precisamos entender se a religiosidade é relevante ou não, né, nessas características, né, clínicas da doença ou da pessoa, né, qual que é o papel, identificar, né, se essas representações que essa pessoa tem de Deus são relevantes, talvez se está piorando, né, a relação com a doença, porque talvez ela considera que Deus é um Deus punitivo, e por isso ela tem essa doença, né? Podemos usar recursos de religiosidade e espiritualidade no tratamento? Bem, desde a psicologia, tem uma corrente que é uma linha cognitivo-comportamental, que a gente usa diferentes recursos, né? E tem uma terapia cognitivo-comportamental religiosa. O que é? Não é usar a religião com um fim em si mesmo, simplesmente é ver qual que é a religião da pessoa e como que a gente pode incluir a religião dessa pessoa no tratamento. Ou, por exemplo, quando eu estou falando de demências, será que essa pessoa, se já não é religiosa, eu não posso fazer uma estimulação cognitiva da memória através da leitura da Bíblia? Ou estimulação, né, de outras funções da concentração através do canto de coral? No coral, né, cânticos de coral, né, então pensar, né, como que a gente pode personalizar, por exemplo, né, esse tratamento, né. Mas a gente precisa também respeitar a ética na prática clínica. Então, coloquei questões para se perguntar, que a Rebeca já falou algumas, né. Deve o profissional discutir temas espirituais com seus clientes? Então, depende. Se isso tem a ver com a doença, por que não? Se isso pode estar afetando a pessoa, né? Pelo menos entender o que a pessoa pensa. Quais são os limites entre o profissional e o cliente que consideram esses temas? Quais são os limites profissionais entre o profissional e o capelão, né? Que a Rebeca comentou, né? Tem algumas orientações da Associação Americana de Psiquiatria, da APA, né? Que vão falar, né? O importante é, em relação com esses temas, respeitar, informar-se o que a pessoa acredita, empatizar e valorizar, não impor as próprias crenças, obviamente, e fazer uma decisão conjunta, né? Tendo em conta a crença do paciente, já seja no tratamento, né, da doença, etc. Ver a comunidade, né, da pessoa talvez como um apoio, né, em relação com demência. Muitas vezes as pessoas idosas, né, têm a principal rede social, que é tão importante, né, nos casos de doenças neurodegenerativas, né, a principal fonte, né, de estímulos sociais é a igreja, e a pessoa parou de ir lá, né.
E também entender que muitas vezes é ao contrário, a pessoa pode ter uma atitude defensiva, não quer falar da religião porque acha que o profissional vai ir contra a religião dela, né? Então, precisamos ter em conta todas essas coisas. Então, a importância, a habilidade na anamnese, ver quais que são as dificuldades mais importantes, respeitar e não abandonar o princípio que a gente falou, né, de neutralidade. Então, conclusão geral. A religiosidade e espiritualidade é importante, sim, para o ser humano. Não é algo do passado. Existem associações positivas e negativas entre religiosidade, espiritualidade e saúde. O profissional precisa estar preparado, e a maioria das universidades não preparam, né? Nem falam sobre isso. Então, esse grupo é um grupo muito importante, né? Ver a história, qual que é a história espiritual do paciente. Talvez não tenha história espiritual, então tudo bem, mas talvez seja importante. Será que a gente pode usar alguns recursos da vida do paciente, já que a religiosidade é um aspecto tão importante para a vida de certos pacientes no tratamento, né? Entender, né, que a gente, como profissionais da saúde, tem que ser uma prática integral, tendo em conta, né, que estamos tratando com seres humanos biopsicossociais, etc., espirituais, né? E também não só ter conhecimento, habilidades, mas também ter em conta questões éticas. Por último, queria sugerir a leitura do Viktor Frankl, que foi o médico que passou, né, pelas experiências, né, dos campos de concentração, e é o pai da logoterapia. Tem um livro chamado A Presença Ignorada de Deus. E um historiador das religiões, que eu gosto bastante dele, que é o Mircea Eliade, com o livro O Sagrado e o Profano. Isso é algo mais geral, né? Mas eu gosto bastante para entender a história das religiões de uma forma geral. E o título é resposta para quem gosta de teologia a um livro do teólogo Rudolf Otto, que se chama O Sagrado. Então, Mircea Eliade coloca aqui o Sagrado e o Profano. Por último, recomendar um evento que vai ter em setembro. Eu já estou inscrita, porque vão estar os principais profissionais, como o Koenig, o Pagamento, que eu já falei sobre eles vão estar no evento, né? Um evento sobre ciência da espiritualidade, um simpósio, vão estar os principais profissionais, e está sendo organizado pelo Núcleo de Pesquisa de Espiritualidade e Religiosidade de Juiz de Fora, que um dos principais tem o Luqueti, tem o Moreira Almeida, que são grandes pesquisadores dessa área, reconhecidos internacionalmente, e um curso da Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, da qual eu formo parte, que meu colega Bruno e eu vamos falar, vai começar em outubro, sobre a fé cristã e as ciências da mente. Tá? Vamos falar de uma maneira geral, focar um pouquinho mais na fé cristã, porque é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, vai ser um curso bem interessante. Então, também recomendo. Agradeço pela atenção, fico à disposição. Meu e-mail é coracãointeligente@gmail.com, o Instagram coracão_inteligente, mesmo que eu não use muito. Então, muito obrigada. Se tiver alguma dúvida, não sei se já dá tempo, porque cheguei aqui no limite, né? Mas muito obrigada. Rebeca? Oi, Esther, muito obrigada pela palestra, excelente, parabéns. Foi muito importante, muito interessante. E obrigada por aceitar nosso convite, né? E nos dar essa explanação maravilhosa sobre o tema. Então, a gente queria agradecer imensamente pela sua presença. Também agradecer pela presença de todos aqui, né? Que a gente está muito feliz de poder dar esse pontapé inicial no nosso grupo. E eu queria orar para finalizar. Mas muito, muito obrigada. Foi excelente a sua palestra. Então, vou estar orando aqui para a gente finalizar. Senhor, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado porque o Senhor tem nos proporcionado esse espaço para poder falar de algo tão importante, que a gente possa crescer em entendimento, em conhecimento e que a gente possa, de fato, estar aprendendo ferramentas úteis para que a gente se diferencie quando a gente for exercer a nossa profissão e diante daquilo que a gente for fazer na vida,
para que a gente consiga enxergar algo além, que a gente possa, de alguma forma, usar isso que a gente está aprendendo, né? E impactar as vidas das pessoas, Pai. E obrigada porque o Senhor tem colocado pessoas no nosso caminho e que tem sido bênção, como a vida da Estécia, que tem compartilhado aquilo que ela estudou e aprendeu, e que isso possa ser útil em nossas vidas, Pai. Obrigada, abençoa cada uma aqui. Amém. Amém. O Esther? Esther? Já saiu. Não, saiu? estou aqui. Tá aqui? Esther, você colocou ali no final um curso sobre em Juiz de Fora? Esse vai ser presencial ou não? Não, o núcleo de pesquisa de religiosidade e espiritualidade na saúde é de Juiz de Fora. No caso de vocês quererem pesquisar, porque é o núcleo um dos mais importantes nessa interface, né? Mas o curso é um evento que vai ser online. Tá. Eu acho que agora vai ser um pouquinho mais caro. Mas realmente, se você gosta deste tema, vale a pena. Porque vão estar os principais profissionais. Se quiserem, eu posso passar o link aqui no chat. Ah, seria bom. Tá, vou pesquisar aqui e já envio. Tá. Eu conheço muito Juiz de Fora, não sabia que tinha esse centro lá. Eu sou de Viçosa, né? Então. Ah, que legal! Tem. Tem, e o Luquetinho é geriatra, ele é um dos principais. Ele é reconhecido internacionalmente. E o Moreira Almeida também. Eu passei o link aqui no chat. Tá, obrigada. Vou copiar. E aí, alguém quer fazer alguma pergunta para a Esther? Se todos estão ouvindo aí. Essa nova geração, Esther, eles são assim. Eles não aparecem nem falam. Se bem que você também faz parte dessa nova geração, porque você é bem nova. Mas eu acho que eu tenho mais anos do que aparento, porque parece que eu tô com 20 aninhos e já tô nos 30, né? Mas então... eu tenho uma boa genética. Ai, que bom. Então tá bom. Então vamos encerrar? Vamos encerrar, Rebeca? Podemos? Então, muito obrigada também, viu, Esther? Foi muito bom. Começamos com um upgrade aí, né? Um aumento nos nossos conhecimentos sobre isso, realmente muito interessante. Eu confesso que eu não tinha ouvido nenhuma palestra assim nesse nível técnico, né? A gente ouve muito sobre espiritualidade, mas no outro ambiente, né? No outro ambiente acadêmico, não assim nesse ambiente técnico. Eu gostei muito, muitíssimo mesmo. Foi enriquecedor e os nossos grupos de estudos aqui na FEMPAR, eles têm a função de aumentar, ou melhorar, ou formar, né? O nosso aluno, ou seja, complementar a formação do nosso aluno. Essa é a palavra que eu queria encontrar, né? Então, eu acho que complementou demais. Acho que o profissional de medicina ele tem que ter essa noção, né, sobre a espiritualidade, a religiosidade, como que ele vai caminhar eticamente aí nessas duas. Ele tem hoje, eu acho que o profissional ele não pode mais ignorar, né, esse fato de espiritualidade. Tá certo? Um bom profissional. Então, essa é a nossa função aqui na FEMPAR, formar o nosso aluno, completar a sua formação com essas atividades extras, né, curriculares, e o grupo de estudo é um deles. E eu te agradeço muitíssimo, foi muito enriquecedor, tá bom? E aguarde convite para próximas. Muito obrigada, Susana. Fico feliz, então. Obrigada, Rebeca. Obrigada, tchau. Tchau, Rebeca. Até a próxima, então. Até. Tá? Tchau, Nilva. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Até.